Bem, vamos lá, né? Bem-vindo ao T06, tópico que a gente vai estudar metabolismo, estrutura e função de carboidratos. Vocês viram no último estudo, no último conteúdo, a parte de bioenergética com o professor Rodrigo, que ele passou para vocês um pouco da parte energética das reações, das regras, das regras que envolvem as reações químicas em termos energéticos, assim como deve ter passado para vocês também duas rotas metabólicas importantes, que é o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. A partir de agora a gente vai começar a utilizar tanto o ciclo de Krebs quanto a fosforilação oxidativa para estudar o metabolismo, porque ali é como se fosse a parte final das oxidações biológicas. A gente vai ver metabolismo de carboidratos, metabolismo de lipídios, todos eles sendo direcionados e metabolismo de aminoácidos, todos eles sendo direcionados para o ciclo de Krebs e para a fosforilação oxidativa, que é a forma como realmente são produzidas a energia no nosso organismo. Mas antes da gente falar disso, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura dos carboidratos, apresentar para vocês o que são os carboidratos, quais a fórmula química deles, quais as características deles. E esse tópico, o T06, a gente vai passar em três partes para vocês. Então vão ter três videoaulas. A primeira, relativamente um pouco mais curta, que fala sobre estrutura e função de carboidratos. E depois a gente entra em metabolismo, que são as rotas metabólicas responsáveis por transformar esses carboidratos em energia, que é uma das principais funções para os carboidratos. Então, primeiramente, os carboidratos, algumas informações acerca dos carboidratos, eles se compõem das as biomoléculas mais abundantes da face da Terra. Isso aqui é principalmente por causa da celulose ser um tipo de carboidrato, certo? A biomassa que temos no planeta, basicamente, boa parte dela é celulose. E a celulose acaba sendo considerada um carboidrato também, tem a estrutura de um carboidrato, porém a gente vai ver que ele tem características distintas que impedem que a gente possa utilizá-lo como fonte de energia. Nós, seres humanos, não podemos utilizá-lo como fonte de energia, mas alguns organismos conseguem quebrar a celulose, não é o caso nosso. No caso, é alguns parasitas que são capazes, que possuem a celulase e que estão no estômago tanto dos ruminantes quanto no estômago de cupins, que são os micro-organismos. Esses micro-organismos fazem com que esses cupins e os ruminantes possam ser capazes de utilizar celulose como fonte de energia. Não é o caso do ser humano. Bom, a fonte básica de carboidratos é o processo de fotossíntese, da onde a gente tem a transformação pela energia solar num processo bioquímico de CO2 e água em carboidratos. Esse nome carboidrato tem a ver com a estrutura molecular, que nada mais é do que um carbono hidratado. Então, para cada molécula, cada átomo de carbono na molécula, geralmente nós temos uma molécula de água, e por isso a gente chama de carboidrato. E o processo que a gente vai ver, que a gente vai dar mais importância, é a reversão, é como se fosse a reversão da fotossíntese. A fotossíntese acontece nos vegetais fotossintetizantes, que possuem clorofila para captar essa energia solar e fazer a ligação desses carbonos. O que nós fazemos é literalmente o contrário, quebrar essas ligações, oxidar o carbono, transformar ele em CO2 e nessas quebras de ligações químicas nós podemos obter nossa energia na forma de ATP, certo? Então a gente vai ver como que a gente consegue utilizar os carboidratos para obtenção de energia no metabolismo. Bom, são a base da dieta, fornecendo energia pelo processo de oxidação biológica, certo? Essa talvez seja a principal função dos carboidratos, é o fornecimento de energia.
Mas, além disso, também funciona como elementos estruturais, como é o caso da celulose, na proteção de paredes celulares de bactérias e vegetais, agem como lubrificantes de articulações esqueléticas, participam da adesão e coesão entre as células. Essas três funções aqui são funções mais estruturais que não estão relacionadas com o processo metabólico de obtenção de energia. Então, hora nenhuma a gente vai precisando de energia, a gente vai acabar com os líquidos das articulações, vai utilizar eles como fonte de energia. Em nenhum momento as bactérias ou os vegetais, se precisar de energia, vai utilizar a celulose como fonte de energia. Então, a função básica desses carboidratos é participar da estrutura, não fornecer energia. O fornecimento de energia se dá por quebra desses carboidratos. Então a gente tem que quebrar, e são os processos metabólicos que a gente vai ver, todos eles catalisados por enzimas, todos eles seguindo regras da bioenergética, certo? De forma que a gente parta de uma molécula com uma quantidade maior de energia e de repente vá quebrando ela e transformando numa de menor quantidade de energia, que no caso, se tiver oxidação completa, é o CO2 e a água principalmente. Bom, em termos de funções químicas presentes nos carboidratos, a gente tem aqui hidroxilas, certo? De uma forma geral, são mais de uma hidroxilas, por isso eles são chamados polihidroxi. Aqui nós temos duas hidroxilas, aqui também nós temos duas hidroxilas. E esse grupo carbonila, essa carbonila pode estar na extremidade da cadeia, aqui ó, no final da cadeia de carbono ou no meio da cadeia entre dois carbonos. Quando a gente tem no final, a gente tem uma função específica que é o aldeído, quando está no meio é uma cetônimo. Então a gente costuma convenientemente chamar de polihidroxialdeído ou polihidroxicetona, de acordo com a estrutura química, com as funções químicas que compõem esses carboidratos. Em termos energéticos não muda nada, mas em termos de nomenclatura muda, e em termos de fonte desses carboidratos vocês vão ver que muda também. Por exemplo, polihidroxicetona, o mais comum é a frutose, o açúcar das frutas e tudo mais, muito presente no mel. Polihidroxialdeído, o mais comum é a glicose. Em termos de fornecimento de energia, os dois são equivalentes, só que a fonte da glicose é diferente. A glicose ela está presente, a fonte dela é mais diversificada. A gente tem glicose no amido, a gente tem glicose na lactose, que é o açúcar do leite, a gente tem glicose na sacarose e frutose. Frutose a gente tem mais presente na sacarose também, né? Mas no mel, em açúcares de origens vegetais, é mais comum a gente ter a frutose. Então muda em termos de origem, mas não muda em termos energéticos, até porque a gente vai ver que a frutose, ao entrar no nosso organismo, é transformada em glicose. Bom, outra informação que a gente pode ver aqui é que esses açúcares aqui no caso eles têm 3 carbonos, mas pode ter 4, 5, 6 e até 7. Os mais comuns são de 3, 4, 5 e 6 carbonos, que a gente chama esse caso aqui de triose, com 4 tetrose, com 5 pentose, com 6 hexoses. Outra informação é que esse carbono, no caso aqui dessa polihidroxialdeído, que é o gliceraldeído, esse carbono aqui ele é um carbono quiral. Tem 4 ligantes diferentes, 4 ligações distintas. Aqui a gente já não tem carbono quiral. Então, essa gliceraldeído, essa molécula, por ter um carbono quiral, ela tem um isômero óptico, que nada mais é do que a imagem especular. Se a gente desenhar essa hidroxila voltada para a esquerda, a gente vai ter a imagem especular desse composto, e a gente tem que diferenciar, um é D e o outro é L. Nesse caso aqui a gente não tem por que diferenciar, porque esse composto não existe carbono quiral, certo? Nessa questão de quiralidade, a gente vê isso para diversos carboidratos. Diversos carboidratos têm um ou mais carbono quiral.
No caso do gliceraldeído, ele tem um carbono quiral. Então existe a forma D e a forma L. Porém, se a gente aumentar o número de carbonos, a gente vai ver aqui para 4 carbonos, polidroxilaldeído, a gente vai ter 2 carbonos quirais. E aí muda. Isso aqui a gente costuma convenientemente chamar de enantiômeros. Isso aqui muda o composto e muda o nome. Então, cada carbono quiral dá uma possibilidade de 2 elevado a n. N é o número de carbonos quirais. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 carbonos quirais, então é 2 elevado a 2. Dá 4 formas possíveis. Essas 4 formas, 2 estariam na composição L, na forma L, e 2 na forma D. Para diferenciar uma da outra, das D, a gente tem eritrose e treose. A mesma coisa para 5 carbonos, só que aumenta, são 3 carbonos quirais, então N elevado a 3 vai dar 8. Aqui a gente tem apresentado só as formas D. E aqui, no caso de 6 carbonos, a gente tem 4 quirais, 2 elevado a 4 vai dar 16. Aqui está os 8 isômeros na forma D. Certo? Por que aqui nessa figura está realçado os D carboidratos? Porque os D é o que a gente encontra na natureza de forma automática, de forma natural. Se a gente for sintetizar quimicamente, a gente acha os L's. Mas na natureza, como é um processo estereoespecífico das próprias enzimas, são as enzimas que fazem a síntese desses carboidratos, elas já sintetizam a conformação D em qualquer micro-organismo. Então não adianta a gente tomar, por exemplo, ingerir L-glicose, que não vai servir em nada para a gente. É a coisa mais difícil da gente encontrar, quase impossível encontrar na natureza, L-glicose. L-manose, L-galactose, o que a gente vai encontrar é D-glicose, D-manose, D-galactose, certo? Bom, então aqui a gente tem, de acordo com o número de carbonos quirais, a gente tem aqui dois isômeros, o D e o L gliceraldeído. Aqui a gente tem 4, o D eritrose e o L eritrose, o D treose e o L treose, certo? E a gente chama atenção porque se qualquer um desses aqui, se a gente colocar a imagem especular, o que vai mudar? Essas hidroxilas vão sair do lado direito da cadeia carbônica e vão para o lado esquerdo, certo? E a conformação D é simplesmente do último carbono mais distante da carbonila. Então, olha, esse aqui está para a direita, esse aqui está para a direita. Esses todos aqui estão para a direita, porque esse aqui é o carbono quiral mais distante da carbonila. Aqui, vocês podem ver aqui, todos os últimos carbonos quirais, a hidroxila está para a direita. A mesma coisa segue os polidroxicetonas, direita, 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 direita. Esses aqui mudam, e mudando de um lado para o outro, muda a molécula. Muda de frutose para psicose, por exemplo. É só um nome engraçado que eles deram para esse polidroxicetona parecido com a frutose, certo? Aqui a gente tem os de 5, aqui a gente tem os de 4. Eu chamo a atenção que vocês já devem ter percebido que polidroxilaldeído, por causa do carbono da carbonila está na extremidade da cadeia, tem geralmente um carbono quiral a mais. Por exemplo, aqui tem 4 carbonos, 2 são quirais. Quando a gente estuda os de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Só um é quiral. A carbonila estando no meio, ela faz com que aquele carbono não seja quiral. Então diminui o número de isômeros presentes, certo? Bom, mas é o que eu falei, isso aí é só característica da estrutura molecular desses carboidratos. Em termos energéticos, o que muda, lógico, é se tiver 4, 5 ou 6 carbonos. Quanto maior a quantidade, maior o tamanho da cadeia, geralmente mais energia a gente obtém. Mas se a gente considerar a frutose, que são 6 carbonos, para a glicose, que são 6 carbonos, a gente não tem diferença em termos de obtenção energética, em termos de rendimento energético, certo?
Uma outra característica que é importante também é que, por exemplo, energeticamente falando, essa estrutura linear aberta assim não é favorecida. Quando a gente fala que não é favorecida, a gente quer dizer o quê? Ela tende naturalmente a ciclizar e mudar essa conformação estendida de cadeia aberta para uma conformação cíclica. As conformações cíclicas mais estáveis, com menor quantidade de energia, são as de 6 e 5 membros no anel. Então, como que ela forma essa ciclização? Olha, geralmente o carbono quiral mais distante da carbonila ataca esse carbono da carbonila e fecha o anel. Então vai fazer uma ligação, essa hidroxila aqui vai participar como uma ponte, que vai ligar o carbono 5, que é o carbono quiral mais distante, ao carbono 1 da carbonila. Por que o carbono 1? Porque esse carbono aqui tem uma característica química que faz com que ele seja mais susceptível a essa ligação. E esses outros aqui não são tanto. E por que tem que ser do carbono 5? Para formar essa estrutura de 6 membros, que é mais estável. Então isso aí são regras químicas que acabam sendo seguidas. Quando acontece essa ciclização, o que acontece de fato? Esse hidrogênio da hidroxila sai e se liga a esse oxigênio da carbonila. Esse carbono que tinha uma dupla ligação com o oxigênio, que não era um carbono quiral, de repente ele passa a ter essa estrutura. Esse carbono 1 ele está ligado a uma hidroxila, a um hidrogênio, a um oxigênio e a um carbono. Ou seja, ele está ligado a 4 ligantes diferentes, distintos. Ele não era um carbono quiral e passou a ser. Se ele passou a ser um carbono quiral, logicamente ele pode apresentar duas isoformas. Quais são essas duas isoformas? Ou a hidroxila está para baixo ou a hidroxila está para cima do plano do anel. Certo? Isso é como se fosse a imagem especular desse carbono aqui. E aí a gente tem que nomear. O que convencionou-se é que quando está para baixo a gente chama de alfa, quando está para cima a gente chama de beta. E o que significa isso? Bom, aqui ele na forma isolada assim, vocês estão vendo que a gente chama de muta-rotação, ou seja, ele está com a hidroxila para baixo, está na forma alfa, de repente ele muda e vira beta, de repente ele se abre e fica linear e não muda nada. Então a gente não precisa nomear a glicose só. O problema maior é quando isso aqui estiver ligado. Se ele fizer uma polimerização e se ligar a um outro açúcar aqui na frente, a ligação pode acontecer por esse carbono. E acontecendo por esse carbono, vai ficar fixa. Por exemplo, se eu tiver uma glicose alfa ligada a outra glicose alfa, a gente tem uma polissacarídeo. A gente tem um disacarídeo, depois um trissacarídeo e um polissacarídeo, à medida que vai aumentando. Se essa ligação for alfa, na conformação alfa, a gente tem, por exemplo, o amido. E se ela for na conformação beta, a gente tem, por exemplo, a celulose. A grande diferença do porquê que a gente não consegue digerir a celulose é porque essas ligações na conformação beta, na posição beta, não se encaixam no sítio ativo das enzimas capazes de quebrar esses polissacarídeos. Só se encaixa na celulase. A celulase não é uma enzima que nós conseguimos produzir a amilase. E por que a amilase não quebra a celulose? Porque a celulose é beta 1,4, que é o tipo de ligação. O amido é alfa 1,4. Então essa diferença é pequena, mas se a gente arrumasse um jeito de quebrar a ligação beta, poderia ser a solução para a fome no mundo, em termos energéticos, para restrições calóricas que existem no mundo. Porque tanto a celulose quanto o amido são compostos de glicose. Glicose nós conseguimos quebrar. A diferença é que a gente não consegue separar essas unidades de glicose da celulose, porque a gente não tem a celulase.
Por outro lado, o amido a gente consegue quebrar. Então a diferença é simplesmente a posição, a orientação da ligação que liga um açúcar ao outro, certo? Bom, como eu falei para vocês, os mais comuns são anéis de 6 membros, aí eles lembram essa estrutura do pirano, por isso que muitas vezes a gente fala que a glicose é uma glicopiranose, ou seja, ela costuma estar ciclizada na forma de um anel de 6 membros, e a frutose é uma frutofuranose. Por que tem essa característica aqui da frutose? Ela tem 6 carbonos, certo? Só que o carbono da carbonila dela é o carbono 2. Aqui é o carbono 1, porque ele é um aldeído. Aqui é uma cetona. Então o ciclo se fecha no carbono mais distante, carbono quiral mais distante, que ataca a carbonila, que é o carbono 2. Por isso que fica com um anel de 5 membros, que é estável também. Menos estável que o de 6, mas é estável também. Bom, além desses carboidratos, nós temos também os carboidratos modificados, certo? Derivados de carboidratos que, de uma forma geral, são modificados, tem algum processo enzimático posterior para alterar algum grupo. Por exemplo, pode colocar um grupamento amino, pode colocar um radical, um N-acetil, pode colocar um grupamento ácido acético. E o que muda? Um grupamento fosfato. E o que muda? Bom, essa estrutura do carboidrato me permite interagir basicamente com a água ou com qualquer molécula por ponte de hidrogênio. A partir do momento que a gente coloca uma amida, a amida é uma base, ela pode receber um próton e ficar com carga positiva. A partir do momento que a gente coloca um fosfato, esse fosfato vem com 2 cargas negativas. Um ácido, um grupamento ácido carboxílico, vem com uma carga negativa. Então a gente muda a carga e muda a afinidade desse carboidrato. Isso aí é muito útil para essas estruturas de carboidratos que ficam ali no glicocálise. Quando vocês estudaram biologia celular, vocês viram lá que tem a membrana plasmática, ligada à membrana plasmática tem tipo uns cabelinhos que é o glicocálise. Qual é a função do glicocálise? Interagir e fazer adesão célula a célula. Se a gente muda a carga desses carboidratos ali presentes, a gente muda a afinidade de ligantes. Por exemplo, uma molécula qualquer que tenha uma carga positiva se liga aqui, mas não vai se ligar aqui que vai ter carga positiva. Positivo com positivo se repele, positivo com negativo se atrai. Então, seguindo essas regras, a gente consegue alterar a afinidade das células na superfície dela. O que vai ser capaz de ligar a superfície da célula. Bom, como eu falei para vocês, o grande detalhe desse alfa e beta que a gente costuma dizer para esses carboidratos é se tiver a ligação sendo feita. Por que se tiver a ligação? Bom, isso aqui é glicose. Como eu falei, isso aqui se abre, isso aqui está na forma alfa, mas pode virar a forma beta. Então, quando a gente fala só de glicose, a gente não tem que falar se é alfa, beta ou forma linear da glicose. Porém, quando vai se ligar, essa ligação acontece por essa ligação aqui dessa hidroxila, do carbono 1, geralmente, a hidroxila, a uma das hidroxilas do próximo monossacarídeo. Isso aqui é um monossacarídeo, para formar o que a gente chama de disacarídeo, certo? Quando a gente tem essa ligação, é uma ligação covalente, onde o oxigênio faz essa ponte. Isso aqui é uma ligação éter, que a gente costuma falar, entre o carbono 1 dessa unidade de glicose e o carbono 4 dessa unidade de glicose. Bom, é diferente de eu ligar esse carbono 1 a essa hidroxila do carbono 3 ao carbono 2, porque modifica a estrutura. Se modifica a estrutura, por exemplo, a gente tem aqui a ligação de uma glicose no carbono 1 a outra glicose no carbono 1 também. Então, isso muda a estrutura, tem que mudar o nome. Ligação alfa 1,4 é maltose. Ligação alfa-alfa 1,1 é trealose. Então, a maior parte desses disacarídeos, e à medida que a gente for colocando mais unidades, a gente tem que ir especificando que tipo de ligação.
Porque mudou a ligação, mudou o composto. Se muda o composto, a gente já tem que pensar para quebrar aquilo ali. Tem que mudar a enzima que vai ser a capaz de quebrar aquela ligação. Então aqui a gente tem a maltose. Ó. Maltose é uma unidade de glicose ligada a outra glicose por ligação alfa 1,4. Certo? Eu tenho que falar que esse aqui está no alfa ou esse aqui é beta? Não preciso, porque esse aqui se abre. Não está ligado. Agora, se eu colocar outra glicose aqui, eu tenho que falar que tipo de ligação. Certo? A lactose o que é? Uma unidade de glicose ligada a um isômero da glicose, que é a galactose. O que muda da glicose para a galactose? Aqui, ó. Isso aqui é a galactose. Isso aqui é a glicose. A diferença, ó, essa hidroxila do carbono 4, carbono 1, 2, 3, 4, está para a esquerda. Na glicose está para a direita. Só isso que muda. Mas são açúcares diferentes. Então, essa lactose, ela junta uma unidade de glicose na conformação beta a uma unidade de galactose, que aí eu não preciso falar se é alfa ou beta, porque isso aqui pode se abrir, certo? Por ligação 1,4. Bom, é beta. Eu preciso de uma enzima específica para quebrar isso aqui. Qual enzima? Lactase. O que acontece com a gente quando a gente ingere leite, que vai fornecer para a gente bastante lactose, e a gente não tem a lactase? A gente não consegue quebrar essa ligação. Essa molécula grande, que é um disacarídeo, não é absorvida, começa a fazer uma pressão osmótica no sentido contrário de perder água do organismo para a luz intestinal e começa a dar diarreia. Então, é característica de algumas pessoas, tanto crianças quanto adultos, desenvolverem o que a gente chama de intolerância à lactose. E aí, o que eles têm que fazer? Tomar leite sem lactose. Tomar leite sem lactose, como é que eles fazem para produzir esse leite? Tratam o leite com a enzima lactase, que é a que teria que ter no nosso organismo, porém, quem tem intolerância não tem. Certo? Bom, a sacarose é uma unidade de glicose e uma unidade de frutose ligado por ligação 1, alfa 1, beta 2, certo? Então, quem é capaz de quebrar isso aqui é uma enzima específica que é chamada de sacarase. Essa aqui nunca foi relatado a ausência da sacarase no nosso organismo, por isso que a gente pode usar a sacarose, o açúcar da cana, de uma forma tranquila para adoçar nosso cafezinho e tudo mais. E a trealose, que é a ligação 1,1. Então, o que muda de um disacarídeo para outro, além das unidades, também muda a ligação. É importante a gente falar que tipo de ligação é, porque ligações diferentes exigem enzimas diferentes que vão se acoplar aquilo ali, que vão se encaixar, que vão se encaixar naquela, vai ter o encaixe do substrato constitutivo e eles têm que ser complementares. Se mudou a ligação, deixa de ser complementar. Bom, essas unidades de monossacarídeos podem se ligar a outras e formar essas estruturas lineares aqui, certo? Pode ser glicose, 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 ser um homopolissacarídeo, ou seja, só uma unidade sendo utilizada para formar um polissacarídeo. Pode ser linear ou pode ser ramificado. O que eu chamo a atenção para essas ramificações é o seguinte: a ligação linear, que a gente mostrou aqui, ó, por exemplo, se eu quiser fazer isso aqui virar uma linha, eu vou ligar esse carbono 1 no outro carbono 4 da outra unidade. E aí vai, ligação sempre 1,4. Então, quando a gente tem isso aqui, geralmente essa parte linear é ligação 1,4. Quando eu quero colocar uma ramificação, o que acontece? O 1 e o 4 dessas unidades estão ligadas. Eu tenho que utilizar outros carbonos. Então, geralmente é 2,6, 1,6. São unidades diferentes, tipos de ligações diferentes. Isso faz com que o carboidrato, o polissacarídeo, seja diferente
E a gente vai ver que esses pontos de ramificações são importantes. São importantes para dar, digamos assim, diferenciação no amido. O amido, a gente pensa assim que amido é tudo igual, mas só para dar um exemplo, vou fazer uma sopa de batata. Aí eu como aquela sopa de batata, rapidinho eu estou com fome de novo. Se eu fizer da mesma forma uma sopa de mandioca, ela fica mais tempo retida no meu estômago. Por quê? O que é a diferença, sendo que os dois é basicamente amido? Porque no caso da mandioca, a quantidade de ramificações é maior. É o que os nutricionistas costumam chamar de amido complexo, certo? A mandioca ela é mais rica em amido complexo em relação à batata. Para eu quebrar essas ramificações, eu preciso de enzimas diferentes, que é diferente das que quebram essas ligações aqui. Então isso dá uma diferença significativa no processo digestório, mas em termos energéticos, o tamanho da molécula sendo o mesmo, não muda nada. Existem os heteropolissacarídeos, por exemplo, se eu tiver glicose, galactose, por aí, a gente vai ter uma forma linear ou ramificada. Esses heteropolissacarídeos são muito comuns no glicocálise. São várias unidades diferentes ali formando aqueles cabelinhos. Bom, a diferença básica entre amido e celulose não é o constituinte, é sim a organização, como estão compostos, como estão unidos esses constituintes. Se eu conseguisse quebrar essa ligação assim entre uma unidade de glicose e a outra que compõe a celulose, por ligação beta 1,4, o que eu conseguiria obter da celulose seria glicose, da mesma forma que o amido. Então, se eu obtenho energia dessa glicose que vem do amido, por que eu não poderia obter energia da glicose que vem da celulose? O grande detalhe é que a gente não consegue quebrar essa ligação, certo? É uma ligação relativamente firme. Essa estrutura que faz com que ela fique mais linear, faz com que ela forme fibras e tenha uma função de resistência maior do que a gente observa no amido, porque o amido, o que está acontecendo aqui? Ó, por causa de ser ligação alfa 1,4, ele vai dobrando. No que vai dobrando é como se ele fosse fazendo uma mola helicoidal. Aqui não, aqui é reto. Então, bota uma fibra de madeira perto de outra fibra de madeira, a gente tem essa estrutura bem compactada, bem resistente à tensão. O amido já não serve. Aqui a água não entra muito fácil, então a celulose de uma forma geral é insolúvel, apesar do tanto de hidroxila que ela possui. Mas as pontes de hidrogênio ela faz entre ela e entre as fibras adjacentes. Aqui não entra muita água. Já no amido, se a gente pegar uma colher de maisena, basta a gente aquecer ele um pouquinho que a gente dissolve ele completamente. A maisena nada mais é do que amido de milho, né? Então, essas diferenças são significativas devido à estrutura. Além disso, os amidos são diferentes. Tecnicamente falando, eles têm duas partes. Uma parte que a gente chama de amilose, que ela é mais linear, e uma parte amilopectina, que ela é mais ramificada. Quanto maior a quantidade de amilopectina no amido, mais ramificado e mais complexo é o amido. Certo? Então a grande diferença, igual eu falei agora para vocês, do amido da batata para o amido da mandioca, que um é mais complexo que o outro, é a quantidade de amilose em relação à amilopectina. O amido da mandioca acaba tendo mais amilopectina do que amilose. E aí é o que a gente está mostrando aqui, ó, por exemplo, existem ligações alfa 1,6, que é diferente da alfa 1,4, que é a linear. Alfa 1,6 é os pontos de ramificação. Às vezes tem ligações alfa 2,6. Essas ramificações, essas ligações diferentes, precisam de enzimas diferentes para serem quebradas. Bom, além disso, existe um outro polissacarídeo só de glicose, só que
animal, presente principalmente no fígado e nas células musculares do nosso organismo, ou seja, do ser humano, que é o glicogênio. Qual é a função do glicogênio? O armazenamento de carboidratos, ou seja, de glicose, numa estrutura, num grânulo bem compactado. Então, a diferença básica do glicogênio para o amido é que é o ponto de ramificação. O glicogênio tende a ter muito mais ramificações do que o amido, certo? Isso por quê? Por causa da função do glicogênio. Qual que é a função do glicogênio? Ele está ali armazenando glicose. Quando o músculo entrar em atividade, ele vai precisar daquela glicose. Você está parado, quieto, seu músculo está em repouso. De repente, acontece alguma coisa, você tem que sair correndo, a diferença de demanda energética pode ser 200 vezes. Quem vai fornecer essa energia? Principalmente aquela que está armazenada lá dentro, que é o glicogênio. E como que é fornecido isso? Bom, essas unidades de glicose estão ligadas. Tem que vir uma enzima quebrar e liberar cada uma unidade dessa. Se você tem uma cadeia não ramificada, o que a enzima tem que fazer? Tirar essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Se você tem ramificações, o que acontece? Você tem várias pontas de ação das enzimas. Enquanto uma está trabalhando aqui, a outra está trabalhando aqui, a outra está trabalhando, e libera-se uma quantidade de glicose de uma forma muito mais rápida. E por que o amido não é assim? Porque o amido é necessário para o crescimento de um novo organismo. Aonde que a gente acha amido? A gente acha amido nas sementes, a gente acha amido nas raízes. Aquele amido está ali para fornecer energia, geralmente para a germinação da semente, para a germinação de um novo indivíduo vegetal. Esse processo é lento. Não tem essa diferença de demanda que tem no nosso músculo. Então ali não precisa ser tão ramificado. Pode ir acontecendo aos poucos. Por exemplo, você planta uma semente de feijão. Ela vai precisar da energia do amido ali, aquele feijãozinho, enquanto ela estiver ali debaixo da terra. A hora que eclodir, que sair da terra, ela começa a fazer fotossíntese. Aí ela começa a ter outra fonte de energia. Até sair, ela só depende do amido. Mas qual o tempo que ela gasta? Ela não gasta 10 minutos, 20 minutos. Para você correr de um cachorro, você vai precisar correr muito em 10 minutos no máximo. E espero que o cachorro canse. Mas para a sementinha eclodir, é uma semana. Uma semana, então, ela pode ir liberando essas unidades aqui de forma lenta. Não precisa ser tão ramificado. Quanto mais ramificado for, mais rápido é essa liberação. E isso é a grande diferença entre a estrutura do glicogênio e do amido de uma forma geral. Bom, aqui a gente tem a estrutura da celulose, vocês veem que elas são fibrosas, que elas são fibras, né? A grande função da celulose para o nosso organismo a gente vai ver lá no último tópico, que é elementos de nutrição, que fala por que a gente precisa de fibras. Na verdade, as fibras elas ajudam no processo digestório, mas a gente não consegue obter energia a partir delas, mas são necessárias para formar o bolo fecal, para ajudar no trânsito intestinal. Quanto menos fibras, geralmente a gente tende a ter mais constipação, né? Constipação é quando tem maior dificuldade de defecar e tudo mais. Bom, além dessas estruturas que eu já falei para vocês, a gente tem ligações desses carboidratos com proteínas ou com peptídeos, formando peptidoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas, são moléculas mais complexas. Muitas dessas glicoproteínas têm funções hormonais. Então, o que é a glicoproteína? É uma parte proteica cheia de aminoácidos com alguns carboidratos, alguns polissacarídeos ali misturados. E, de uma forma geral, ela tem função hormonal. Por exemplo, vários fatores de crescimento são glicoproteínas. Nascem numa célula e têm ação em outra célula. Então, tem que ter um receptor e tudo mais que envolve.
A gente tem carboidratos ligados a lipídios, principalmente para ancorar essa parte glicídica na membrana. Essa ancoragem, ou seja, essa fixação se dá porque aqui, essa parte de lipídios aqui fica enterrada na membrana plasmática. E isso aqui forma o glicocálice, certo? Isso aqui tem função de reconhecimento celular, de antígeno e tudo mais. Tudo isso várias funções específicas que são estruturais. É muito, assim, se a gente ingerir, como a gente faz a ingestão todo dia na alimentação de células, a gente acaba quebrando esses carboidratos, esses lipídios, e isso aqui pra gente, que é, digamos assim, o consumidor desses produtos, vai fornecer energia. Mas para o organismo original, aonde ele foi produzido, isso aqui a função não era produção de energia. A função era estrutural, era participar da adesão das células, participar do reconhecimento celular. Ou seja, a hora nenhuma aquele organismo poderia quebrar isso aqui para gerar energia. Isso aí é uma coisa que era como se ele estivesse comendo ele mesmo. Então isso é uma coisa que não acontece muito. No nosso organismo nós temos muito glicolipídios, nós temos muitas glicoproteínas, peptidoglicanos, assim como bactérias também têm, certo? E essa aqui é uma das funções que a gente vê. Isso aqui é o glicocálice que eu falei para vocês, mas a função de reconhecimento, por exemplo, no processo inflamatório, essas células que estão na circulação sanguínea, elas têm que entender aonde que elas têm que entrar no tecido para agir na inflamação. E como que acontece isso? Por mudanças nessa superfície das células endoteliais. Então essas mudanças fazem com que essas células que estão lá circulando possam se aderir. No que elas vão se aderir, elas já vão fazer a diapedese, que é a translocação do leito vascular para o sítio do tecido, e lá eles vão ter o processo inflamatório acontecendo. Se for um macrófago, possivelmente ele vai fagocitar a bactéria e vai fazer a função deles no processo, ou gerar anticorpos, ou o que quer que seja, para fazer a inflamação acontecer. A inflamação, lembrando que é um processo benéfico do nosso organismo, que geralmente é uma luta, uma defesa do organismo contra um agente estranho. Quando está exagerado, geralmente causa dor. Causando dor, a gente geralmente tem os agentes anti-inflamatórios. A gente tem que controlar o excesso de inflamação. Então, é um balanço, né, entre o processo inflamatório e o controle da inflamação. Por isso que a gente muitas vezes tem que tomar esses anti-inflamatórios. Mas o processo inflamatório é uma defesa. O organismo faz isso naturalmente para defender nosso organismo de agentes estranhos. Bom, dito isso, a gente termina a nossa primeira parte do T06, certo? Espero que vocês peguem a sequência, parte 1. A próxima parte que a gente vai falar do catabolismo de glicose, como que a gente transforma a glicose em energia. E depois a gente vai fazer uma aula diferente, que é como que nosso organismo produz e armazena a glicose, certo? Então, a próxima aula a gente vai ver a via glicolítica, que é a quebra da glicose até piruvato. O piruvato vocês já viram, já devem ter visto, que é o que dá origem ao ciclo de Krebs. Então, a gente vai ver isso aqui com obtenção de energia. E depois a gente vai ver essas vias anexas aqui, que é de armazenamento, aqui é o glicogênio, amido ou sacarose, ou seja, a transformação desses monossacarídeos em complexos maiores para ser armazenado, e a via das pentoses, que transforma a glicose em ribose 5-fosfato, necessária para a produção de DNA e RNA. Mas isso aí eu aconselho vocês a assistirem a parte 1, parte 2 e parte 3. Tá certo? Até a próxima aula.